Clássico. Um clássico é um fruto da criatividade humana que desperta em nós sentimentos e sensações independente da época em que vivemos. Encontramos um clássico na complexidade da obra de Shakespeare, encontramos um clássico na simplicidade de um café expresso tirado na hora e encontramos um clássico no ronco de um motor V12 aspirado italiano, como o motor que equipa este carro aqui, o Lamborghini Aventador. Nesse vídeo vamos explorar um pouquinho dos detalhes do Lamborghini Aventador, vamos explorar um pouquinho o ronco clássico desse motor, que foi elevado a um novo nível com a instalação do escapamento de titânio da Secret Weapon, e vamos acelerar esse carro até o corte de giro, 8.500 rotações no nosso dinamômetro, em detalhes. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e não esquece da curtida, porque ela é muito importante para a gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Vem com a gente. Bom, então vamos começar esse vídeo falando da Lamborghini Aventador, ou do Lamborghini Aventador. As 4 formas estão corretas, falando do design. Esse carro, que é o ápice da Lamborghini, também tem um design inspirado na indústria aeronáutica. E aqui, inspirado nos caças de 5ª geração, como o F-22 Raptor e o F-117 Nighthawk, que são aeronaves que têm linhas bem anguladas, que lá tem o propósito de refletir as ondas de radar e permitir com que esses caças penetrem furtivamente no território inimigo. Bem que podia também funcionar nos radares de rodovia, mas aqui não é o caso. O design ele é apenas estético e não funcional. Então vamos aproveitar e falar um pouco do design e das funções, né? Característica marcante da Aventador é essa frente bem bicuda, bem masculina e vincada, bem agressiva. E aqui a gente já percebe o que parecem ser 2 radiadores, mas na verdade são 2 entradas para os dutos de freio que vão refrigerar os freios dianteiros. Depois a gente tem aqui os DRLs já em LEDs, bem agressivos, bem angulados. E o carro perdeu aquela frente curta e para baixo, ele ganha 2 linhas agora. A primeira linha que sai daqui passa por cima da caixa de roda e entra por debaixo do vidro, e a segunda linha, que começa dentro da caixa de roda, passa pela coluna A e termina lá no final do carro. Depois, se tratando de uma Lamborghini topo de linha, a gente tem que ter as portas tesoura, dramáticas e muito Lamborghini, certo? Continuando com os designs aqui, nós temos os 2 radiadores do motor, que agora estão aqui na frente, enormes. Tem um outro lá do outro lado. Aqui, aquela janelinha também curvada, entrando para a captação de ar do motor. Então, essa é a captação. E aqui a gente tem uma segunda captação para fazer a refrigeração de alguns fluidos hidráulicos. E aqui, espera aí que aqui está fechado. Vamos pegar o scanner. Observa isso. Então, continuando com a própria entrada desse duto, dependendo das temperaturas que estão funcionando, os outros fluidos, o carro abre uma segunda entrada e entra ainda mais pressão de ar aqui no duto, que vai ter uma saída com alguns radiadores aqui nessa parte traseira do carro. E por último, não podemos deixar de falar do aerofólio, também funcional,
por velocidade. Dependendo da velocidade, a gente tem diferentes posições aqui da peça. Vamos dar uma olhada no interior também. Então, para entrar é sempre um pouquinho difícil. A gente meio que escorrega dentro do carro. As portas tesoura, obviamente. E aqui o interior também é inspirado na indústria aeronáutica. Então a gente tem esses botões que parecem aqueles botões de disparar míssil de caça. Também a gente tem essas linhas todas anguladas, né? E um painel 100% digital só da Aventador, que isso daqui é um show à parte. Para dar ignição, nós também temos uma coisa inspirada em aeronáutica, então aquele protetor de botão para você não disparar o míssil sem querer. E quando eu ligo, a gente tem aqui o painel central do carro com um enorme conta-giros e alguns relógios. Eu tenho temperatura de óleo e pressão de óleo aqui, o nível do tanque de combustível e a temperatura da água do motor. Aqui também no meio nós temos uma central que é herdada do grupo Volkswagen Audi. Na verdade, esse daqui é o mesmo painel da Audi em termos de controle, né, da época. E o que interessa, na verdade, é ardido. Vamos falar do motor agora. Bom, então o que a gente tem aqui é o segundo V12 da história da Lamborghini. O primeiro começou lá em 1963 e foi até a geração anterior desse carro, que era da Murcielago. Então um motor aí que durou algumas décadas. E aí a Lamborghini, depois de ser já adquirida aqui pelo grupo Volkswagen, deu uma revisada e lançou esse motor aqui, que é o de segunda geração. A gente ainda tem algumas semelhanças com os projetos passados. A primeira que chama muita atenção é ainda o carro ter 4 borboletas. A gente já mostrou aqui no canal um vídeo de uma Diablo e o carro também tinha 4 borboletas. A gente está falando de um V12 nessa configuração de 6,5 litros, de injeção ainda indireta, variador de comando e cárter seco. E talvez coisa que mais chama atenção, que é comum na verdade na Lamborghini também, é que o motor, se a gente traçar o meio do carro aqui, o motor ele está deslocado para a esquerda e um pouquinho torto. O coxim não está quebrado, o motor não está torto, essa é a posição dele mesmo. Isso porque desse lado aqui, do lado direito, a gente tem que abrir espaço para passar o cardan do sistema 4x4. Então por esse motivo, esse motor ele vem um pouquinho deslocado aqui também. E aqui a gente também consegue dar uma olhada em algumas coisas, o sistema de suspensão Öhlins e também, se você quiser medir o nível de óleo do seu Lamborghini Aventador, é fácil, é uma vareta, isso é muito bom. Por último, aqui atrás, então daqui até aqui embaixo da asa, nós temos o sistema de exaustão original. E vamos dar uma olhada nesse sistema, porque foi aqui que foi feita a modificação desse carro. Mas vamos dar uma olhada no original primeiro, vamos lá. Então, este monstro, assim como a gente viu aqui no canal da Diablo, é o silencioso traseiro da Aventador, que dá a assinatura acústica desse carro. Aqui a gente tem um sistema bem pesado e enorme, mas totalmente isolado, com 4 ponteiras, e um sistema valvulado, com 2 câmeras diferentes para fazer o controle do som e o registro acústico desse carro. O que a Lamborghini fez na Aventador foi mudar essa característica desse V12 e trouxe mais notas ríspidas e embaralhadas com som um pouco mais grave.
foi uma transformação do que a gente já estava acostumado, inclusive de alguns modelos do motor anterior, lá na Murcielago, que tinha um som mais agudo, mais afiado, mais ríspido e mais parecido com o de Fórmula 1. E foi o objetivo do projeto da Secret Weapon para o escapamento que foi instalado aqui. Então vamos dar uma olhada no projeto do escapamento que foi instalado. Então, oportunidade única, a gente nunca mostrou isso, mas nós temos a chance de estar aqui no meio do processo de fabricação desse escapamento. Eles ainda estão terminando a seção aqui, onde vão terminar as ponteiras. A gente vê as peças ainda ponteadas. E aqui está para ter uma ideia de um pouco de como que é o processo de fabricação de uma peça dessa, que é sempre um processo de fabricação artesanal, para cada carro um projeto. E quando eu falo de fabricação artesanal, a gente está falando do processo de mudar o material e transformar um tubo de titânio, que é esse, em segmentos parecidos com esse daqui, e vários segmentos juntos, a gente fazendo a união, obviamente seguindo um projeto que vem desenhado. Esse projeto ele tem um objetivo. Para a maioria das pessoas isso pode parecer apenas vários dutos unidos, mas existe um estudo de dimensões, existe algumas peças que têm funções específicas que seguem o objetivo desse projeto, que é intensificar a assinatura acústica desse motor, trazer os sons para o agudo e mudar completamente o som que é o registro original ali da Aventador, que é um som mais de rumble, um som mais raspy, e trazer esse carro para um som de Fórmula 1, aquele som mais agudo e agradável. Falando especificamente do projeto, lembrando, a gente está falando de um motor Lamborghini V12, então são 6 cilindros saindo para cada lado, numa configuração de 12. Depois nós temos os Race Pipes em uma configuração de 4, são os Race Pipes que foram projetados e fabricados em inox. Depois nós temos a união, onde começa o catchback de titânio, que são que partem para 2 tubos. Nós temos um X-Pipe aqui no meio, isso daqui tem uma função específica, está tudo calculado. O comprimento é um dos segredos desse escapamento. E depois a gente termina numa ponteira Y de 3 saídas que ainda estão sendo soldadas e a gente consegue perceber isso aqui. Esse escapamento foi projetado com um objetivo específico de levantar as frequências, aumentar o tom desse motor. E é isso que você confere agora. Dá uma olhada no som que sai dessa maravilha aqui. Aqui, modo pista Corsa. Desligo o SC. Estamos no neutro ainda. Não vou acelerar porque vai dar pipoco. Vou.
Gostou? Então deixa a curtida, porque o que você está vendo é um escapamento projetado e fabricado no Brasil por brasileiros, na Secret Weapon, fabricado à mão, artesanalmente, em titânio. O que os caras da Secret fizeram foi pegar esse ronco clássico de um V12 italiano aspirado e elevou ele para um novo nível, com frequências mais altas, mais próximo de um som de um Fórmula 1. Essa foi a transformação aqui de um nível clássico para um nível de obra de arte. Então, se você apoia esse tipo de iniciativa da indústria brasileira, deixa a curtida e compartilhe esse vídeo. Bom, então vamos falar de potência, que é sempre um assunto polêmico quando a gente está tratando de italianos aspirados, aproveitando que a gente está aqui com o carro amarrado no nosso dinamômetro 4x4. Aqui a gente está falando de um modelo LP700, então teóricos 700 cavalos e 70 kgf de torque em um motor 6.5 aspirado. São números bem ousados. E o que a gente aferiu aqui no nosso dinamômetro foi 500 cavalos de roda sem correção e 62 kgf de torque. Depois, com 14% de correção, compensando a pressão atmosférica que a gente tem aqui em São Paulo, a gente está falando aí por volta de 570 cavalos de roda, certo? É essa potência que esse carro teria ao nível do mar. É para isso que serve a correção SAE, certo? Lembrando que aqui em São Paulo a gente está numa atmosfera um pouco mais rarefeita. A gente estima por volta aqui, já com o escapamento instalado, por volta de 690 cavalos no motor. Nada mal. E aqui lembrando que a gente não fez nenhum incremento de potência na programação desse carro, apesar de que é possível, porque a gente tem outros modelos de Aventadors com mais potência utilizando o mesmo motor e calibrações diferentes, como por exemplo o modelo S. Então é possível explorar um pouquinho mais de potência e calibrar esse motor para gasolina pódio, através de um remap. Não fizemos isso nesse carro, mas lembrando que a Aventador também, originalmente, produz algumas labaredas, alguns efeitos de maçarico bem pequenos, bem contidos. Isso é famoso já nesse carro e ele faz isso de fábrica. E aí a gente, aproveitando que agora a gente tem um escapamento com fluxo mais livre e a possibilidade de alterar o funcionamento do motor, a gente entra no mapa desse motor, nas áreas onde é produzido esse efeito de labareda, com corte de combustível e um pouquinho de ponto, e a gente eleva um pouquinho mais esse efeito e transformamos a labareda contida original da Aventador para um novo nível, que você confere agora, dá uma olhada. Lembrando que a gente não vai soltar esse carro com isso na rua, ok? Isso aqui são apenas efeitos que a gente está produzindo, aproveitando que a gente está com o carro em situações controladas. Beleza? Valeu a oportunidade. E valeu também a oportunidade de ter gravado esse vídeo e mostrado para vocês esse escapamento único. Não existe outra Aventador com esse ronco
aqui no mundo. É um escapamento único para um carro mais único ainda a nível já de obra de arte. Então, esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avantgarde.